Oi, preciosidades do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária, comunhão com Deus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, dá um joinha, compartilhe esse vídeo também com alguém para que cada dia mais a gente possa crescer. Então vamos começar o nosso dia de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui lendo, Senhor, a Tua Palavra. Possa nos abençoar, possa abrir nossa mente, possamos aprender um pouco mais de Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E hoje é o nosso 110º dia, vamos ler Josué capítulo 21 ao capítulo 22, versículo 20. As cidades da tribo de Levi, capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se chegaram a Eleazar o sacerdote, e a Josué filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrebaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, essas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, e caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gessom caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Azé, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais à tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão essas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anaque, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom, e os seus arrabaldes, e Libna, e os seus arrabaldes, e Jati, e os seus arrabaldes, e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Olom, e os seus arrabaldes, e Debi, e os seus arrabaldes, e Aim, e os seus arrabaldes, e Jutá, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte de Efraim, e Jezé e os seus arrabaldes, e Quibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanac e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E os filhos de Gessom, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Beesterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizião e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azé, Misal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, e Eucate e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrabaldes, e Amotidó e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades.
Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas à tribo de Zebulon, Joqueneão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, Dímina e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezé e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramode, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Maanim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Essas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas essas cidades. Dessa sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué abençoa e manda para suas casas as 2,5 tribos. Capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesse cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu, da além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e despediu-os, e foram para suas tendas, porquanto Moisés dera a herança em Bazã, a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E enviando-o Josué também às suas tendas, os abençoou, e falou-lhes, dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas vestes, e reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme do dito do Senhor pelo ministério de Moisés. O altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa de seus pais nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta, com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelardes contra o Senhor?
Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-nos um altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Estudo de hoje, Josué, capítulo 21, versículo 43 ao 45. Deus provou-se fiel ao cumprir cada promessa que fez a Israel. O cumprimento de algumas promessas levou anos. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus irá cumprir suas promessas de acordo com o seu calendário, e não o nosso, mas irá cumpri-las. Sabendo que a sua palavra é garantida, quanto mais ele continua cumprindo, mais fácil torna-se esperar por aquelas que ainda aguardamos. Às vezes ficamos impacientes, querendo que Deus haja de certa maneira agora. Porém, em vez disso, devemos fielmente seguir com o que sabemos que Ele pediu-nos para fazer e continuar confiando nele para o futuro. Lucas capítulo 20, versículo 1 ao 26. A autoridade de Jesus é questionada. Capítulo 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? E ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. E disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. A parábola dos lavradores. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem o fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará este dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. E Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. O pagamento do imposto a César. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudesse entregar ao poder e autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. E ele lhes disse:
Portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Estudo de hoje, Lucas capítulo 20, versículo 20 ao 26. Essa era uma pergunta capciosa. O povo judeu estava irado por ter de pagar imposto para Roma, sustentando assim um governo pagão. O sistema permitia que coletores de impostos cobrassem taxas exorbitantes e ficassem com os lucros. O povo judeu odiava essa prática. Se Jesus dissesse que deveriam pagar impostos, eles o chamariam de traidor da nação e da religião. Mas se ele dissesse que não, os líderes religiosos poderiam denunciá-lo para Roma como rebelde. Os questionadores de Jesus pensaram que haviam apanhado dessa vez. Jesus transformou a tentativa de seus inimigos de capturá-lo em uma poderosa lição. Como seguidores de Deus, temos a obrigação legítima com ele e ao governo. Mas é importante prestar atenção às nossas prioridades. Quando as duas autoridades entram em conflito, a obediência a Deus deve sempre prevalecer. A obediência a Deus deve sempre vir antes de nosso dever ao governo. Orando os Salmos. Imagine a admiração dos anjos que cercam o trono de Deus. Imagine uma grandeza que ofusque qualquer outra coisa. Essa é a grandeza de Deus. Salmo capítulo 89, versículo 1 ao 13. Traz-se à memória o pacto de Deus com Davi, a fim de que Deus livre o seu povo dos males presentes. Capítulo 89. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei a meu servo Davi. A tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também nas assembleias do santo. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo nas assembleias dos santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrantastes a Raabe como se fora ferida de morte. Espantastes os teus inimigos com teu braço poderoso. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundastes. O norte e o sul tu o criastes. O Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso. Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Provérbios capítulo 13, versículo 15 e 16. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. E esta foi mais uma leitura do dia de hoje. Eu espero você aqui amanhã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Lembre-se de semear boas sementes, curtindo esse vídeo e compartilhando. Até amanhã. Tchau!